Tá chegando, hein? Depois de perder o primeiro jogo, mais uma vez o Palmeiras precisa buscar a remontada contra o São Paulo no Allianz Parque. Mas como? Qual que tem que ser a estratégia? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa corrigir do jogo de ida? Quais os caminhos para vencer o São Paulo, para eliminar e passar para a próxima fase da Copa do Brasil? Vem comigo para análise tática. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a principal análise tática do mês, porque tá chegando o jogo mais importante do ano até aqui. Então essa análise é muito importante. A fase do Palmeiras é boa? A gente não precisa se enganar, a fase atual não é boa. Mas se a fase não é boa, essa é a melhor oportunidade possível pra gente dar a volta por cima, pra gente virar essa chavinha, um jogo que define muita coisa pro restante da temporada. Então vem comigo porque a gente precisa analisar tudo. O que o Palmeiras acertou contra o São Paulo no jogo de ida, porque tiveram sim alguns acertos, principalmente o que a gente errou e precisa corrigir, e claro, os caminhos para eliminar o São Paulo, como a gente pode fazer isso, qual tem que ser a nossa estratégia. Eu vou responder tudo aqui com lance, com campinho, com tudo que tem direito. Então já começa se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque se você gosta de análises táticas como essa, tem muito aqui no canal. Então não esqueça de se inscrever aqui para não perder mais nenhuma e vamos lá. Então bora logo para a parte tática. No jogo de ida, apesar dos tantos erros que a gente viu do Palmeiras, a gente teve um Palmeiras que entrou com uma estratégia correta e conseguiu nos primeiros minutos anular o ataque do São Paulo. Isso é muito importante da gente analisar, porque como vocês sabem, já falei aqui muitas vezes, o Palmeiras adota como princípio de marcação os encaixes individuais, né? E aí para esse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras entrou mais ou menos com essa marcação aqui. Você tinha o Dudu marcando o Rafinha, que ficava ali para fazer a saída de bola junto aos zagueiros, o Endrick vigiando esses zagueiros, se dividindo entre eles e tentando fechar a linha de passe. Aí você tinha o trio de meio-campistas do Palmeiras marcando o trio do São Paulo, então Pablo Maia, Gabriel Neves e Nestor, o Mike subindo para marcar o Caio Paulista, o lateral, então o Mike subindo bastante por ali. Do outro lado, o Piquerez junto com o Wellington Rato, e aí você tinha o Luan perseguindo o Luciano, então era teoricamente uma formação com 3 zagueiros, mas com o Luan saindo bastante para dar combate no Luciano, e 2 zagueiros juntos do Caleri, certo? Então você tinha ali uma superioridade numérica para poder se proteger do melhor jogador do São Paulo, o Caleri. Esse era o encaixe de marcação que o Palmeiras se propôs a fazer. Então olha na prática como isso funcionou no início do jogo. Então você tem aí o São Paulo tentando sair jogando e o Veiga junto com o Pablo Maia, certo? Como eu disse, os volantes nesse encaixe também dos meio-campistas do São Paulo e o Mike subindo bastante justamente para eliminar o Caio Paulista da jogada, para ele não conseguir participar por ali. O Endrick, que estava com os zagueiros, fechava esse passe de retorno, né? O que possibilitava um espaço para o Alan Franco conduzir, mas era na ideia de forçar um chutão, né? E aí, dessa maneira, o Palmeiras conseguia anular essa construção do São Paulo, subindo o bloco de marcação mesmo, para não deixar eles saírem jogando. No início funcionou. Só que a partir do segundo tempo, com as mudanças do Dorival, o Palmeiras se perde totalmente na marcação. Então, algumas coisas que foram cruciais para o Palmeiras se perder, e é importante isso para a gente levar de aprendizado para o jogo da volta. Primeiro, o Pablo Maia recuando para ajudar mais nessa saída de bola e se distanciando do Veiga na marcação. Outra coisa, o meio-campo deles mais móvel, se movimentando mais, trocando mais de posição, confundiu o Palmeiras. E uma outra coisa importante, eles tiraram o Caleri e ficaram sem referência na frente, então isso bagunçou também. Então olha só, nesse lance aqui, como o Veiga tá distante do Pablo Maia, como eu disse, isso possibilita que ele tenha tempo e espaço para poder encontrar uma inversão. E é esse tipo de jogada que fez o São Paulo empurrar o Palmeiras para trás no segundo tempo, encontrando essas inversões para partir para um contra um pela lateral, tentar uma finalização, gerar volume de jogo, volume de finalização, volume de chance criada, deixando o Palmeiras mais acuado. Então olha como essa jogada aqui é quase idêntica. Troca de passes do São Paulo, o encaixe do Palmeiras não tem aquela mesma intensidade que eu mostrei no início do jogo. Pablo Maia com tempo e espaço para buscar esse lançamento, coisa que eu mencionei muito na análise do São Paulo que eu fiz aqui há uma semana. Então essa mesma ideia, buscar a inversão, encontrar o 1 contra o lateral e aí partir para cima, criar uma situação de finalização. A partir disso foi uma coisa que complicou para o Palmeiras.
E um lance que eu acho que ficou muito marcado na memória de todo mundo também é esse aqui. Alguns minutos antes do Palmeiras tomar o gol do São Paulo, olha só como o Palmeiras já tá acuado, tá tentando só se proteger ali, mas sem nenhuma agressividade na marcação. E aí o São Paulo atrai o Mike, né, pela direita, tira o Gomes também de posição e gera um espaço para infiltração desse lado direito da defesa do Palmeiras, né? Mexeu no lateral direito, no zagueiro pela direita e por ali eles conseguem criar a jogada, gerar o cruzamento que acaba com o Luan tirando a bola em cima da linha, mas já era um gostinho do que estava por vir, tava claro que o gol do São Paulo estava muito próximo. Então só para vocês entenderem onde eu quero chegar, porque é claro que o contexto do jogo de quinta é um contexto muito diferente, porque o Palmeiras está atrás no placar, vai jogar em casa, é muito provável que a gente veja o Palmeiras muito mais com a bola do que o São Paulo, o Palmeiras precisando se defender muito menos do que teve que se defender no Morumbi, mas o ponto aqui não é esse, o ponto é o seguinte: não pode deixar o São Paulo confortável na partida. Vocês perceberam isso nos lances que eu mostrei? Como no início do jogo o São Paulo não estava confortável, mesmo tendo a bola, e a partir do segundo tempo, principalmente, o São Paulo ficou confortável. Isso o Palmeiras não pode permitir. Isso independe de ser atacando ou defendendo, tem que deixar o time do São Paulo desconfortável. E é claro, né, eu falei que o Palmeiras vai atacar mais na quinta, mas é óbvio que vão ter momentos que o São Paulo vai ter a bola e vai atacar o Palmeiras. É normal, é do jogo, e quando o São Paulo atacar, o Palmeiras não pode se perder nos encaixes como se perdeu nesse jogo de ida, como eu falei, né? Tem que manter aquela intensidade que demonstrou no início do jogo, mas ainda além disso, os encaixes têm que estar corretos. Se o Dorival Júnior fizer modificações como fez no primeiro jogo, a comissão técnica vai ter que fazer a leitura disso e fazer as alterações necessárias, porque para mim houve sim um erro de leitura na primeira partida para modificar o time do Palmeiras. E se houve esse erro na primeira partida, a próxima define classificação, então não pode ter erro nenhum. Agora, quando a gente vai para a parte ofensiva, que vai ser muito importante no jogo, tem uma questão fundamental aqui. O Palmeiras aproveitou muito mal os espaços que o São Paulo cedeu sim para a gente aproveitar e o Palmeiras não conseguiu aproveitar. Por quê? O Nestor, ele era o jogador designado para marcar ali pela esquerda e dobrar junto com o Caio Paulista para gerar um 2 contra 1 contra o jogador do Palmeiras, para gerar uma superioridade numérica. Só que várias vezes ao longo do jogo, o Nestor foi atraído por dentro e o Mike conseguiu ultrapassar ali com muita liberdade, só que o Palmeiras não foi capaz de se aproveitar disso e teve muito erro técnico para não conseguir gerar essas jogadas. Além disso, um outro espaço que o São Paulo deixou desprotegido em alguns momentos e o Palmeiras não conseguiu aproveitar foi a entrelinha, né? Aquele espaço entre a linha de zaga e a linha de meio campo do São Paulo. O Palmeiras não conseguiu aproveitar não só pelos erros técnicos, mas também porque muitas vezes o Veiga tinha que recuar para ajudar nessa saída de bola, ninguém cumpria essa função dele de ficar posicionado por ali e só o Dudu conseguia receber por ali, quando ele recebia não tinha ninguém para jogar junto com ele, então o Palmeiras não conseguia se aproveitar desse espaço que o São Paulo cedia também. E essa é uma questão que a gente também precisa corrigir para quinta-feira. Então olha nesse lance aqui, como o Luan, zagueiro do Palmeiras, consegue encontrar o Dudu nessa entrelinha e ele precisa girar, ele tem que dominar para trás ali, não consegue partir para cima e não consegue combinar com o Veiga também. Mas mesmo assim a jogada funciona justamente porque o Palmeiras conseguiu atrair o Nestor por dentro, como eu tinha falado. E aí o Mike ultrapassa muito livre por ali, né? Isso vai gerar uma situação de cruzamento, mas uma situação que o Palmeiras não consegue aproveitar bem. Mas olha só como os espaços estavam ali, tiveram erros técnicos, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu gerar uma situação favorável de cruzamento, só que aí o erro técnico se repetiu mais uma vez e a gente não conseguiu se aproveitar. E olha, nesse outro lance aqui, como o Palmeiras consegue sair jogando, mais uma vez o Veiga tá um pouco recuado, né? E quem vem aproveitar esse espaço na entrelinha, nas costas dos volantes, mais uma vez, é o Dudu. Então olha só como o Nestor e o Caio Paulista são atraídos, certo? Por dentro, tanto pela bola, né? Pelo Palmeiras estar jogando por ali, mas também pelos jogadores do Palmeiras estarem por ali, consegue atrair essa marcação do São Paulo. E aí, nesse caso, em vez de girar pra trás, o Dudu ajeita pra quem vem de frente, né? Nesse caso, o menino que dá essa opção de passe e o Palmeiras constrói pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Palmeiras gera uma situação de cruzamento e olha o espaço para o Palmeiras aproveitar no lado oposto da jogada. Meus amigos, quem viu aqui o vídeo de análise do São Paulo sabe que eu falei muito dessa situação de você construir por um lado e finalizar do lado oposto da jogada, nas costas do lateral do lado oposto. Esse espaço estava ali para o Palmeiras aproveitar, mas o Palmeiras não soube aproveitar. É muito provável que esse espaço surja também no jogo de volta contra o São Paulo, e aí não pode dar mole, tem que acertar o cruzamento, tem que acertar a finalização, então o caminho ele tá aí, não pode errar. E uma coisa muito importante de se falar também
é que vai ser um jogo 100% condicionado pelo lado mental, pelo lado psicológico, porque o Palmeiras entra pressionado, entra precisando correr atrás do resultado. Isso, claro, gera um nervosismo, e a história da partida pode mudar completamente essa parte mental dos jogadores, né? Então um gol cedo pode mudar tudo, se o gol demora, esse nervosismo aumenta, a ansiedade aumenta e tudo mais, né? O clima do estádio também, de ansiedade, de nervosismo, de precisar fazer o gol. Então, uma coisa é fato, o Palmeiras não pode perder oportunidades, porque mesmo nos jogos recentes que o Palmeiras não teve uma boa atuação, mesmo nos momentos que não estava atuando bem, o Palmeiras conseguiu criar uma ou outra chance de gol, em alguns jogos mais, em outros menos, mas esse é um jogo que não pode perder oportunidade de jeito nenhum. E claro, manter a cabeça fria ao longo de todos os 90 minutos e se precisar de pênalti ao longo dos pênaltis também, porque esse é um jogo pra cabeça fria total, a gente não pode se esquecer disso, porque como eu disse, é um jogo que muda o curso do ano daqui pra frente, né? Você se classificar ou não contra o São Paulo vai mudar o resto da temporada do Palmeiras, com certeza em termos de planejamento, enfim, em termos de um monte de coisa que vocês sabem, então é um jogo realmente muito importante e eu quero saber a sua expectativa, comenta aqui embaixo o que você tá achando, o que você espera, tá nervoso, não tá, quero saber. E se você ficou até aqui, eu mereço o seu likezinho, né? Pelo amor de Deus, assistiu a análise tática até aqui e não vai deixar o like, você está de sacanagem, né? Então, deixa o likezinho aí que me ajuda muito, fechou? É só um clique, é de graça e você me ajuda bastante. E é claro que esse vídeo é um complemento de outros 2 vídeos que eu já fiz aqui. Então, pra quem viu eu falando aqui na análise, mas não viu a análise que eu fiz do São Paulo, é só entrar no canal que a análise está aí, completa de como joga o São Paulo, como ataca, como defende, pontos fortes, pontos fracos, tá tudo lá e ainda vale, certo? Então assista aquele vídeo também e claro, análise pós-jogo da partida de ida também é muito importante, se você ainda não assistiu, assista também, faça o favor aí de maratonar todos esses vídeos para ficar por dentro de tudo e ir pro jogo preparado para torcer e para analisar também. Não se esqueça também que depois da partida de quinta-feira, é claro que tem análise pós-jogo aqui, classificado ou não, estarei aqui para analisar o jogo com vocês, eu te espero por lá, então não esqueça de se inscrever para não perder, certo? Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho também para receber notificação quando o vídeo sair e eu te vejo por lá.